as 7 colunas da sabedoria. Se você tem sua Bíblia, abra comigo ou acompanhe. Mas o primeiro texto de Tiago, capítulo 1, versículo de número 5, a palavra do Senhor nos diz assim: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Agora, Provérbios, capítulo de número 9, que é a base desses princípios também, diz assim, o versículo 1 até o versículo 12: a sabedoria já edificou a sua casa, já ergueu 7 colunas, já sacrificou os seus animais, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já enviou as suas criadas a clamar dos pontos altos da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E ela diz aos insensatos: vinde e comei a refeição e bebei o vinho que eu tenho preparado. Deixai a insensatez, vivei e andai pelo caminho do entendimento. Quem repreende um zombador traz insulto sobre si. Quem censura o ímpio denigre a si mesmo. Não repreendas o zombador para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Instrui o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento, pois por mim os teus dias se multiplicam e anos de vida serão acrescentados. Se fores sábios para ti mesmo, se fores zombador, só tu suportarás isso. Adquira, obtenha, lute pela sabedoria e pelo entendimento, e não esqueça das minhas palavras e não se afaste delas. Uma das coisas incríveis que nós encontramos na Bíblia é um entendimento de que a Bíblia não é um livro de conhecimento. A Bíblia é um livro de sabedoria. A diferença é muito grande, porque livros de conhecimento, coisas que possam acrescentar o nosso conhecimento, nós não vamos encontrar somente livros, nós vamos encontrar hoje mesmo na internet, nós vamos encontrar conhecimento nas enciclopédias. Quem é das mais antigas lembram das grandes enciclopédias. Quem era rico, tinha recursos, eles compravam aquela enciclopédia Barça. Não sei se alguém chegou a conhecer isso. Eram assim, muitos livros, e ano a ano, cada ano vinha um novo volume para acrescentar um pouquinho das coisas. Hoje, na verdade, todos nós temos acesso às nossas mãos, e cada dia muda, cada dia amplia. Antigamente a gente ouvia as pessoas falando simplesmente que tinham encontrado na Wikipedia, mas hoje já é o chat GPT. Hoje pessoas estão aí, e o que a gente vai perceber é o seguinte: cada vez mais nós vemos mais pessoas tolas, cada vez mais insensatos, cada vez mais nós vemos as pessoas não tendo controle sobre si mesmo, cada vez mais nós até encontramos pessoas sabidas, mas elas não são sábias. Por quê? Porque sabedoria a gente encontra apenas na palavra de Deus.
Sabedoria nós encontramos através do testemunho de pessoas que aplicaram aquilo que receberam da palavra de Deus na sua vida, e elas então conseguem transferir o conhecimento e conseguem transferir essa unção e liberar a sabedoria sobre as suas vidas. Então não basta saber muitas coisas, não basta conhecer, ler muitos livros, mas o que importa é a gente realmente aplicar a nossa vida àquilo que recebemos da palavra de Deus. E é exatamente disso que o apóstolo Tiago fala. Ele começa dizendo aqui exatamente para nós: se alguém tem falta de sabedoria, ele não fala assim, vai para a internet pesquisar. Ele não diz exatamente assim, vá estudar. É importantíssimo, é algo que caminha junto nesse processo, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e que Ele dá a todos gratuitamente, liberalmente. E é natural que quando Deus nos encaminha os princípios de sabedoria, muitas vezes a sabedoria que Deus nos dá é exatamente assim, para a gente buscar conhecimento, para você muitas vezes se matricular numa faculdade, para você mergulhar na leitura de livros sobre assuntos específicos que Deus quer trazer para você se aprofundar na área dos dons que Deus tem colocado para você. Mas o que acontece é que muitas pessoas não buscam a sabedoria de Deus, não vão buscar em Deus o propósito daquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua história. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. E Ele não vai ficar jogando na sua cara isso. Ele não vai dizer assim, você é uma pessoa que não tem entendimento, que não tem sabedoria, que não. Ele vai dar, Ele vai acrescentar, Ele vai trabalhar na sua vida debaixo desse propósito. Mas é importante a gente entender o que é a palavra de Deus para nós. Peça com fé, sem duvidar. Creia que a palavra de Deus vai trazer a revelação, que vai trazer sobre a sua vida a sabedoria que você precisa. Dá um pouquinho mais de peso, por favor. E dessa parte aí vem o sábio Salomão, que tem uma atitude incrível quando ele escolhido por Deus para estar sucedendo seu pai. Salomão, ele não era o primeiro na linha de sucessão. Na verdade, ele tinha outros irmãos, mas Deus o escolhe e Deus coloca na vida de Salomão o propósito de Davi, de treinar Salomão para esse propósito. E quando Deus dá a Salomão a oportunidade de ser ungido, de ser reconhecido como rei de Israel, e Deus diz a ele, peça o que quiseres que eu te dou. Salomão podia ter dito, eu quero ter o reinado mais, eu quero ser o rei mais importante da terra, eu quero ter um império, eu quero ter riquezas, eu quero ter paz, felicidade. Mas Salomão, ele pede uma única coisa para Deus, ele diz, eu preciso sabedoria. Eu preciso sabedoria para lidar com as oportunidades. Eu preciso sabedoria para governar sobre pessoas. Eu preciso sabedoria para saber conduzir a minha vida e a minha história. E aí Deus diz assim, olha, como você pediu, fez o pedido certo, você vai ter todas as outras coisas que uma pessoa comum iria precisar. É isso que a gente precisa entender. Por vezes, a gente gasta tanto tempo correndo atrás de coisas, de bens, de algo que a gente acha que vai satisfazer o nosso eu, mas tudo que a gente precisa é buscar a sabedoria do alto, porque a gente tendo a sabedoria de Deus, que é revelada na palavra de Deus, a gente vai ter a direção certa, a maneira certa de como nós vamos alcançar aquilo que Deus tem colocado e liberado sobre as nossas vidas. Então hoje eu quero que você entenda o seguinte, a sabedoria
é a coisa suprema, é a coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida. A sabedoria, ela determina favor. Quando nós queremos ser favorecidos por Deus, quando nós queremos viver debaixo do favor de Deus, nós temos que buscar sabedoria. É interessante a gente entender estas coisas. A sabedoria determina favor, a gente ser sábio em todas as maneiras de agir com as oportunidades que Deus dá diante de nós. A sabedoria determina a sua saúde física, emocional, a sua saúde espiritual. A sabedoria, ela determina a sua riqueza. Você pode ver que os insensatos, os tolos, eles podem receber uma fortuna em suas mãos, e você vai ver que eles vão desperdiçar rapidamente. Os sábios, muitas vezes gente que começa com pouco, mas com sabedoria, com determinação, buscando em Deus, porque a sabedoria não é só ter uma grande ideia, sabedoria é o que fazer com essa ideia. Sabedoria é a gente saber quanto tempo, qual a hora, qual o momento, como eu devo realmente me ocupar com estas coisas que estão colocadas diante de mim. Então, é por isso que sabedoria e conhecimento são duas coisas que elas se complementam, mas são muito distintas, porque muitas pessoas têm conhecimento, mas não sabem como aplicar esse conhecimento, ou a hora certa de aplicar esse conhecimento. É por isso que sabedoria determina riqueza. Então, a diferença entre qual a estação que você está vivendo na sua vida é exatamente essa, a sabedoria. Eu gosto muito de um texto bíblico que o meu pai, eu penso que 9 entre 10 vezes que ele vai orar ou falar do aniversário de alguém, ele menciona esse texto bíblico, e eu cresci ouvindo isso e aplicando isso na minha vida. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu quero dizer para você, você pode, de repente, de um dia para o outro, não, de dia após dia, não mudar nada no físico, não mudar nada nos relacionamentos, não mudar nada nas coisas que você adquiriu. Mas eu quero dizer para você, de um dia para o outro, nós precisamos nos tornar mais sábios. A Bíblia diz que um dia ele revela coisas a outro dia. Então o que nós precisamos entender, que a nossa jornada de aprendizado é aquela jornada de que coisas que eu fiz ontem que foram importantes, eu posso potencializá-las hoje e utilizar agora de uma forma mais sábia. Coisas que não foram importantes, coisas que realmente eu me arrependo, eu removo da minha vida, e eu vou ter uma jornada mais leve. Sabedoria é exatamente isso, é você poder aplicar aquilo que você aprendeu com Deus, com as pessoas, aprendeu com a vida, aprendeu com as experiências, e seguir em frente com um coração capaz de amar, de perdoar, com um coração capaz de ter empatia e olhar as pessoas e entender o momento, a razão que elas estão passando. Porque quando nós temos esse tipo de comportamento, nós podemos agradar de fato o coração de Deus. Uma casa bem edificada, ela precisa estar firmada sobre colunas maciças, sobre colunas concretadas, que tenha ferro, que tenha a liga certa e que possa realmente suportar os ventos e as chuvas. E é por isso que em Mateus 7, 24, Mateus 7, Jesus fala exatamente sobre qual o tipo de
suporte, de edificação que a sua casa tem. Aonde é que está a sua casa edificada? Olha que incrível, que o versículo 24 de Mateus 7 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os riscos, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Jesus diz assim: eu vou comparar o homem prudente a alguém que é capaz de perfurar a rocha, para ali colocar as colunas de sustentação que vão realmente ser a sustentação da sua casa. Isso é sabedoria. Isso é o fato de poder cumprir aquilo que Deus está trazendo para nós, edificar sobre a rocha. E diante destas coisas, eu queria mencionar para vocês hoje as 7 colunas da sabedoria que a gente identifica nesse texto. Porque Tiago nos diz: se alguém tem falta de sabedoria, se alguém está precisando de sabedoria, o que deve fazer? Pedir a Deus, pedir com fé, não duvidar que Ele é capaz de trazer essa revelação. E a palavra de Deus tem para nós algumas coisas que parecem ser tão simples, mas são poderosas em nós. Então, a comunhão, a simplicidade, o entendimento, o amor, a instrução, o temor do Senhor e a prudência, nesse texto bíblico, são as principais colunas, as 7 colunas de sustentação da sabedoria para a nossa vida. Nós estamos hoje aqui no momento de Santa Ceia do Senhor. Você já parou para pensar que o propósito maior da Santa Ceia é comunhão com o corpo de Cristo, comunhão com o cabeça, comunhão nesse relacionamento que Deus tem para nós, e essa é um dos pilares de sabedoria que sustenta a nossa casa espiritual. Você vai perceber que quando alguém não valoriza, quando alguém não discerne, o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, no texto, que é o nosso texto principal, que nós sempre lemos na ceia, de que alguns estão adoecidos, alguns até morreram espiritualmente, porque não discerniram o corpo e o sangue de Jesus, não tiveram esse entendimento, como muito bem foi falado pelo Marcelo hoje no louvor, né? Que na verdade tem muita gente que está fazendo assim, assim, pelo sacrifício de um homem inocente que foi à cruz e morreu no nosso lugar. Para quê? Qual o propósito da cruz? Restaurar a comunhão do homem com Deus. Qual foi o primeiro ataque do diabo aos filhos de Deus, aqueles que Deus criou lá no Éden? Qual foi o primeiro ataque? Quando vem toda aquela conversa da serpente com Eva convencendo Adão de quebrar uma ordem de Deus, qual era o objetivo? Qual era o objetivo? Quebrar a comunhão do homem com Deus. A primeira coisa que acontece exatamente quando o pecado entra é a separação do homem de Deus. Era aquele relacionamento pessoal de Deus dia a dia ali com Adão, e de repente Deus chega e fala: onde é que você está, Adão? O que é que aconteceu? Ou seja, o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado quebra a comunhão. Muitos não valorizam o momento da comunhão do corpo de Cristo. Muitos não valorizam o momento da comunhão da célula, do relacionamento da célula, a comunhão do discipulado, a comunhão do sentar para receber
palavra. Por quê? Porque não conseguem entender o propósito da comunhão, a sabedoria do propósito e o propósito da sabedoria. E é por isso que o primeiro pilar que o texto bíblico aqui em Provérbios 9:1 traz para nós é exatamente esse: a sabedoria já edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas, abateu os seus animais, misturou o vinho e preparou a mesa. Quando a gente fala de mesa, a gente fala de comunhão. Quando a gente fala de comunhão, a gente fala de mesa. Você não leva para a mesa da sua casa quem você não tem comunhão. Ou leva? Se você está levando, muito cuidado. Você não convida alguém especialmente para ter um momento de intimidade, até mesmo num restaurante e tudo mais, se você não tem comunhão com essas pessoas. Então nós precisamos entender que a mesa é o lugar da comunhão, a mesa do Senhor. Jesus, ali quando estava nos seus últimos momentos de estreita comunhão com os seus discípulos, o que ele fez? O que nós vamos fazer aqui hoje. Ele esteve à mesa, claro, ainda de uma forma mais íntima, à mesa mesmo, ali, reunidos ao redor da mesa, e ao partir do pão, esse momento dos corações entrelaçando, as revelações estabelecidas. É por isso que nós vamos perceber coisas tão impactantes. Você pode perceber que naquela história daqueles discípulos do caminho de Emaús que voltavam de Jerusalém depois da crucificação, tristes, convencidos e ali agoniados, enquanto eles estavam só numa jornada, numa caminhada de conversa, de discussão e de instrução, tipo se instruindo, buscando, falando sobre as últimas notícias, o que está acontecendo e tal. Ainda não tinha acontecido nada de poderoso na vida deles, mas quando eles sentam à mesa, quando eles partem o pão, quando oram juntos, a presença divina se manifesta, a mente abre, os olhos abrem, a revelação, aquilo que até então era só conhecimento, agora se torna numa revelação sobrenatural de Deus que transforma as suas vidas. Então, irmão, se você quer viver e construir a sua casa espiritual com pilares certos, a comunhão, ela é vital. A comunhão, ela não é só necessária, a comunhão é obrigatória para aqueles que querem viver o propósito de Cristo Jesus. Então você não pode viver sozinho, não vai viver bem sozinho, você não é sábio andar sozinho. O segundo pilar, o segundo alicerce, a segunda coluna da sabedoria é a simplicidade. Talvez você fale assim, isso é o tiro de letra, será? Será? Provérbios 9:4 diz assim: quem é simples, volte-se para cá. Quem é simples, volte-se para cá. O simples, a simplicidade é algo que não tem a ver com negligência, pobreza, não tem a ver com mau estabelecimento. A simplicidade, até tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o simples gera o extraordinário. O simples gera o extraordinário. Nós estamos vivendo numa geração que você vai ver muitas pessoas falando sobre a gente simplificar a nossa vida. Tem muita gente, hoje tem até uma cultura chamada minimalista, as pessoas dizendo assim, da gente viver com o mínimo necessário para a gente poder tocar a nossa vida, porque existem muitas pessoas que elas são muito complicadas. Uma das coisas que nós vamos entender assim, Jesus era um homem simples, mas ele não era um homem raso. Jesus era simples, mas não era raso. É interessante a gente entender que quem não é simples costuma ser uma pessoa difícil. Quem não é simples costuma ser uma pessoa complicada, complexa, confusa,
incompreensível, sabe? Quando alguém vem falar alguma coisa para você e ele não vai direto ao ponto, né? Ou seja, quem não é simples muitas vezes é obscuro, incompreensível. E a humildade é uma característica clara do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se não houvesse humildade na casa, na igreja, na nossa casa, se não houver humildade na nossa vida, a gente vai ser resistido por Deus. Então, a simplicidade, a sabedoria, ela não vai levar você a um lugar em que você vai se tornar orgulhoso, mas você vai perceber os sábios são simples, os sábios são diretos, as verdades que eles ensinam, elas entram na nossa vida e a gente consegue entender. E é por isso que o terceiro pilar da sabedoria é o entendimento. Olha o que o versículo 6 diz para nós: deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O meu conselho verdadeiro, agora capítulo 8, versículo 14, diz: o meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Se você quer sábio, você não pode ficar andando com os insensatos. Existe até um ditado popular de que quem quer voar como águia não pode ficar no puleiro das galinhas. Se você quer ter uma visão de águia, se você quer voar como as águias, você precisa ir para o lugar onde as águias estão. Se você quer ter sabedoria, você precisa andar com os sábios. Se você quer realmente viver o propósito de Deus, tem que deixar o caminho e o costume dos insensatos, as conversas dos insensatos. Porque às vezes a gente pergunta assim: mas quando é que eu me torno como um insensato? Irmãos, o Salmo 1 diz que o homem abençoado por Deus é aquele que não anda segundo os pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Às vezes parece até chato, né? Outro dia eu estava num outro espaço, e havia uns meninos da igreja. Eu estou tentando até lembrar o lugar onde é que nós estávamos. E aí havia 3 ou 4 meninos da igreja, inclusive um deles está aqui, né? E eles estavam assim: porque eu estou na fase tal de tal jogo, porque eu gosto de jogo tal, porque eu já tenho uma atualização. E eu perguntei assim: e a leitura anual da Bíblia, como é que está? Quantas vezes já leu a Bíblia esse ano? Já joguei esse jogo tantas vezes. Eu brinquei com eles, não quis ser chato nesse processo, mas eu vi eles tão intensos nesse processo e nessa questão. O que acontece muitas vezes também é o seguinte, irmão: se a gente fizer uma rodinha aqui e dizer assim, cada um precisa contar uma piada, tem gente que vai contar piadas do Lula, vai contar piadas do Bolsonaro, vai contar piadas aí da guerra da Ucrânia, vai ter, um tanto de coisa. Tem gente que vai apresentar e falar: inclusive tem um videozinho aqui e não sei o quê. Agora, quando a gente fala sobre, você tem uma ideia qual é a conexão da guerra da Ucrânia com o fim dos tempos? Quando a gente coloca e faz por que nós estamos passando por esses dilemas? Então, muitas vezes, queridos, as pessoas elas querem até mesmo sobreviver num mundo difícil, mas caminham com insensatos, adoram uma roda de discussão futebolística, adoram uma roda de discussão de coisas tão banais. Sabe, de coisas tão banais. Outro dia eu tive que chamar a atenção de um que ele sabia onde todo mundo, o que o Real Madrid estava contratando, quem é que o fulano sabia o nome, país e coisa e tal. Eu falei: meu Deus, como eu gostaria realmente que algumas coisas do céu pudessem ocupar o nosso coração.
Não é, a Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É importante a gente entender que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conselho que nos vai levar à prosperidade, à bênção, é cumprir o propósito de Deus. Mas essa é uma decisão que nós temos que tomar. Essa é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias da nossa vida. O que é que nós vamos escolher? Qual o caminho que nós queremos andar? Quais são as verdades que vão influenciar a nossa vida, o nosso coração? Então, se não houvesse conselho na casa de Deus, nós íamos ter heresias permeando as nossas mentes, o nosso coração. Isaías 9:6, que nós cantamos hoje, diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A gente gosta do Deus maravilhoso porque fala dos milagres, da provisão daquilo que Ele faz. Nós gostamos do Deus forte que vem em nosso socorro. Nós gostamos desse príncipe da paz que, quando a coisa está em crise, em guerra lá na nossa família, nós reivindicamos a paz, pedimos a presença dEle e Ele vem. Mas muitas vezes nós esquecemos que Ele é o Deus conselheiro, que dá conselho, que traz instrução, que traz sabedoria. Mas os conselhos de Deus, eles não são aqueles conselhos assim: deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Não, os conselhos de Deus, eles dão instruções exatas de como nós devemos andar, como nós devemos lidar com o nosso temperamento, como nós devemos lidar com o nosso comportamento, como nós devemos lidar com os nossos filhos. E aonde é que eu encontro isso então, apóstolo? Na palavra de Deus. Aonde que eu encontro isso? Buscando, investigando aquilo que está no meu coração. O entendimento é a virtude investigativa da sabedoria. Ou seja, o Provérbios 8,14 diz: meus são o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a força. Quem é que diz isso? O Senhor. Meus são o conselho, a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento e minha é a força. O entendimento, ele é sinônimo de inteligência e ele também é a fonte de toda a intelectualidade. Daniel capítulo 2, versículo 21 diz assim: o Senhor revela o profundo e o escondido, e Ele conhece o que está em trevas, porque a luz mora nele. Entendimento é exatamente a base da compreensão daquilo que traz luz para aquilo que nós recebemos. Porque, gente, receber instrução, receber uma palavra do altar, uma palavra na célula, uma palavra que você recebe num seminário, num treinamento, mas se você não entender aquilo que você está recebendo, não vai servir de nada. É por isso que nós precisamos buscar em Deus essa revelação, essa graça de Deus. O que diferia o sábio Salomão das outras pessoas, dos outros reis, era a grande prudência, era a capacidade que ele tinha de agir de forma calma, tranquila e entender os processos que estavam ao seu redor. Ele tinha o testemunho até de outros reis. Hirão, em 2 Crônicas 2,12, disse assim: bendito seja o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi um filho sábio, muito prudente e inteligente, para construir um templo, um palácio real para o Senhor. Escuta, talvez você fale assim: mas era Salomão. Deus deu a ele a sabedoria, a prudência e a inteligência para construir um templo ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você: você é templo. Hoje, o templo, isso aqui é apenas o lugar da nossa reunião. O templo sou eu, nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor, a sabedoria que nós precisamos buscar em Deus é para construir a nossa vida, a nossa espiritualidade.
para construir esse templo que é a habitação do Espírito Santo. A inteligência, a prudência, o palácio real é o nosso próprio coração, porque Jesus mesmo diz que Ele não habita em casas feitas por mãos humanas, mas Ele habita no nosso coração. Então eu preciso ter sabedoria, entendimento, eu preciso ter prudência, eu preciso ter a revelação de Deus para construir essa casa. Eu sou casa, nós somos morada do Espírito Santo. Se Salomão foi exaltado, se Salomão foi elogiado por ter sabedoria, entendimento, essa graça de Deus para construir uma estrutura física, humana, que era o templo, para adorar, quanto mais nós precisamos ter essa sabedoria para construir a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida pessoal. Deus nos deu larga sabedoria, muito e muitíssimo entendimento, porque Deus não tem filhos prediletos, da mesma forma como Ele deu a Salomão sabedoria e muito entendimento, porque também ele tinha um conhecimento extenso. É aí que entra essa questão. Nós precisamos prosseguir em conhecer, em crescer. Aí deixa eu perguntar para você assim, quantos livros você leu no primeiro semestre de 2023? Nós estamos começamos ontem a segunda parte do ano de 2023. Eu digo para você, eu não gosto de ler, mas você quer ter sabedoria? Eu me cansa, os olhos começam a lacrimejar. Eu tenho dificuldade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu penso que eu devo ter gasto para preparar essa palavra aqui pelo menos umas 6h30, sabe, de construção. E é incrível porque primeiro eu preparei uma palavra conforme aquilo que eu tinha entendido lá, lendo o livro de Tiago e tudo mais. Aí o Senhor vem e Ele traz essa palavra. E aí vai eu buscar na palavra, buscar naquilo, nas minhas fontes, buscar aquilo que Deus tem para todos nós. Então o que eu quero dizer para você, queridos, é fundamental a gente entender que a sabedoria vem do alto, mas o conhecimento é nós que adquirimos. Eu vou repetir. A sabedoria vem do alto, mas o conhecimento é nós que adquirimos. E o que vai realmente potencializar aquilo que você quer viver na sua vida é você ter a sabedoria do alto, você ter o conhecimento que você trabalhou ali para adquirir e a aplicação desse processo na sua vida, no seu coração. Olha, então Salomão, o seu conhecimento, ele era extenso como a areia do mar, a areia da praia. O quarto pilar da sabedoria, o quarto de sustentação da sabedoria, a coluna da sabedoria é o amor. O Provérbios 9:8 diz assim: não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreenda o sábio e ele te amará. Você já percebeu que não adianta a gente chamar a atenção do tolo? Quando você chama a atenção de um tolo, de alguém que não valoriza a sabedoria, que é alguém que não valoriza os conselhos, de pessoas que... Você vai, às vezes, arrumar um inimigo. Quando você diz, olha, você está fazendo errado, você deveria melhorar aqui, ele vai dizer, você não tem nada a ver com a minha vida eu escolhi e vai ser assim e tudo mais. Na verdade, no fundo, nós temos tudo a ver, né? Porque as pessoas que nos rodeiam, se um filho seu, ele é um tolo, um insensato, quem é que paga a conta? A família toda. Se um pai é insensato, quem é que paga a conta? A família toda. Se uma mãe é insensata, quem é que paga a conta? Nós temos sim, tudo a ver com a vida das pessoas, mas quando você repreende um tolo, você perde a amizade dele, e ele briga com você. Agora, quando você repreende um sábio, quando você fala para um sábio a respeito daquilo que ele está vivendo, ele vai parar, ele vai refletir e ele vai alinhar aquilo que precisa ser alinhado. Não estou dizendo que a repreensão sempre traz um sorriso. Não, ninguém gosta de ser repreendido.
Todos, quando são exortados em alguma situação, muitas vezes ficam tristes, chateados, e um sábio mais ainda, ele fala assim: meu Deus, como é que eu fiz uma bobagem dessa? Como é que eu deixei passar uma situação dessa? Então nós precisamos entender aí que o amor é uma sustentação, é uma coluna de sustentação sobre a nossa vida, a nossa história de sabedoria. E aí eu corro com você lá para 1 Coríntios, para Coríntios capítulo 13, e aí você vai perceber o seguinte: o que Coríntios 13 diz para nós? Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa. Ainda que eu tenha dom da profecia, e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando porém vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas me tornei homem, deixei essas coisas de meninos para trás. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em um espelho, mas então o veremos face a face. Agora o conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como que sou plenamente conhecido. Então assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então uma coluna de sabedoria é amar, é poder amar, porque o amor é a suprema virtude que está acima de todas as coisas. A quinta coluna da sabedoria é a instrução. Provérbios 9:9 diz assim: dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Então, quando a gente fala de conhecimento, conhecimento é exatamente a virtude teórica sistematizada. É a gente conseguir as coisas e saber como fazer essas coisas. E Provérbios 2, 4 e 5 diz: se buscarem como quem busca a prata, se o procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento em Deus. Gente, precisa estudar, precisa buscar conhecimento. Se você, o meu sonho é ser médico, tem que buscar. O meu sonho é ser pastor. Você precisa entender que vai precisar mergulhar naquilo que Deus tem de revelação para a sua vida. Algumas pessoas não têm noção do quanto é necessário aprofundar nisso. Se o seu sonho é ser um advogado, você vai precisar conhecer de leis, entender de leis. Então, há tantas pessoas que dizem: eu queria tanto ser tal coisa na vida. A busca do conhecimento é fundamental. Esse é um pilar de sabedoria. Esse é uma das colunas que vão estabelecer o propósito. Então, o conhecimento ele sempre vai aparecer mencionado paralelamente com a sabedoria ou após a sabedoria, porque só os sábios buscam conhecimento. Esse que é o detalhe. Só os sábios vão buscar sabedoria, e a sabedoria entrará no teu coração, o conhecimento será agradável. E ainda o versículo 13 do capítulo 3 de Provérbios diz: feliz quem encontra sabedoria e quem adquire conhecimento. Nós já sabemos que Salomão pediu sabedoria de Deus. E o ponto 4 sobre a sabedoria diz assim: Deus distribui o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outra, mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, debaixo dessas perspectivas, nós precisamos crescer debaixo daquilo que Deus tem colocado para nós. E, em penúltimo lugar,
como coluna da sabedoria, o temor do Senhor. Todos nós aprendemos tantas vezes o que Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. O temor do Senhor, ele traz o conhecimento sobre nós, é a primeira de todas as coisas que nós precisamos ter, para que como igreja não venhamos cair com as obras más. Quando nós estamos falando de temor, não é medo, é reverência, é respeito pela pessoa de Deus, pela revelação de Deus, pela manifestação de Deus sobre a nossa vida. E é por isso que a palavra diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é um dever de todos os homens, não é só dos crentes. É um dever de todos os homens temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque o temor do Senhor traz a firme confiança, é um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida para preservar dos laços da morte. Eu termino essa palavra com o último ponto, dizendo que a sétima coluna da sabedoria é a prudência. O verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento de Deus, o conhecimento do santo, ele é a prudência que nós temos na nossa vida. Ainda no capítulo 8, versículo 2 de Provérbios, diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos. Olha um resumo de tudo aquilo que nós precisamos. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Prudência é essa disposição, paciência, longanimidade de você não agir de forma precipitada, seja lá no que for, seja na sua casa, no trabalho, na igreja. A prudência é a virtude que coloca em prática a sabedoria. A sabedoria, ela sempre vai gerar em nós atitudes prudentes. Você vai perceber que o precipitado, ele paga o preço pela sua conduta, porque ele toma decisões equivocadas, em horas erradas, em momentos errados. Como não ser precipitado? Como tomar atitudes que venham realmente beneficiar a minha vida e agradar o coração? Agindo com prudência. Agindo com prudência, olhando todos os lados, todas as partes envolvidas. Porque 1 Coríntios 10, 23, já mencionei aqui, mas diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tem muitas coisas que nós fazemos na nossa vida que não é ilícito. Tem muitas coisas que não vai alterar definitivamente a sua salvação. Mas tem coisas que podem influenciar algumas situações na sua vida. Eu mencionei algo aqui e eu quero fechar isso. Não quero deixar em aberto, apenas como alguém que coloca alguma coisa. Deixa eu dizer para você assim. Você fala para mim assim: apóstolo, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de ver séries. Se eu separar um final de semana e eu passar um final de semana até altas madrugadas, maratonando uma série, isso é pecado? Não, não é pecado. Mas deixa eu dizer para você, é lícito você ver a série que você quiser. É lícito você, se você quiser entrar para madrugada jogando videogame. É lícito se você quiser ir num churrasco e se comportar de outras pessoas e ficar lá tempos e tempos. Mas eu quero dizer para você, mas nem todas essas coisas te convêm. Você precisa saber o seguinte: o que isso vai edificar na minha vida? Se isso roubar o meu tempo de trabalho, de estar mais alinhado com a família, se quando eu deveria estar acordado eu vou estar com sono e dormindo, se quando eu deveria ser alguém que
produtivo, eu me torno improdutivo. Então tudo é lícito. Você pode jogar, você pode estar assistindo, maratonando uma série, você pode gastar o teu tempo assim como você quiser. Agora, o que eu quero dizer para você é como a própria palavra de Deus diz assim: jovem, aproveite da sua mocidade, faz tudo o que você tiver vontade de fazer, mas lembre-se de uma coisa: haverá um dia em que Deus vai pedir conta de tudo aquilo que nós temos feito. Deus não vai precisar de muita coisa no final, no último dia, quando vai haver um julgamento. Deus não vai precisar muita coisa. E quando Deus perguntar assim: olha, aquele dia lá da torre de vigia, que era para estar lá orando por propósito, onde é que você estava? Ah, Senhor, não vai ter desculpa. Por que você passou uma vida inteira e nunca leu a Bíblia inteira? Você foi crente 10 anos, 20 anos e nunca leu a Bíblia. Eu não tive tempo. Não vai ter desculpa desse. Porque diante de nós vai estar o nosso passado, as nossas realidades. Então, às vezes nós temos muitos argumentos a respeito de alguns comportamentos nossos, diários. E nós precisamos entender que, se buscarmos a sabedoria de Deus, nós vamos encontrar o equilíbrio. Vai ter o dia de ir para o cinema, vai ter o dia que você vai ver a sua série preferida, vai ter o dia que você vai poder desfrutar com uns amigos e você vai entender o processo, o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas isso vai ser a ação com equilíbrio, a ação realmente conforme aquilo que Deus tem colocado na sua vida, o seu coração. Então, como que eu alcanço isso? É exatamente como termina o texto: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pergunte para Jesus: Jesus, você vai ficar do meu lado essa noite inteira maratonando série? Você vai ficar do meu lado? O Senhor está aqui do meu lado, Senhor, matando todo mundo aqui com essa sensação: mas é só no joguinho. E isso vai construindo as suas questões mentais. Jesus, você está do meu lado aqui quando eu gosto de mais um rios, outros rios, e aquilo vira quase um mar, de tanto videozinho estúpido, pornográfico e tudo mais que você vê na sua vida. Então, são essas coisas que a gente precisa buscar sabedoria em Deus. E isso envolve, inclusive, quando a gente mergulha em outro lado. Tem gente que está trabalhando demais. Tem gente que trabalha no trabalho, leva trabalho para casa, trabalha no final de semana, trabalha no feriado, nunca desliga. E aí vai para o encontro com Deus, não quer nem desligar o telefone, porque ele quer continuar. Não, eu preciso trabalhar. E ele é escravo e viciado. Mas o trabalho não é uma coisa boa. É boa, mas a Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem um momento que a gente precisa focar na família, focar nas promessas, focar naquilo que Deus está para nós. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se essa palavra faz sentido para você. Para mim faz todo sentido. É aquilo que eu sei que o Espírito Santo de Deus quer ministrar na nossa vida e no nosso coração. Eu queria que você pudesse colocar-se em pé. Em Eclesiastes 7:18 está escrito que quem teme ao Senhor, ele foge do mal, ele escapa do mal. Isaías 33:6 diz: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, pois no temor do Senhor está o teu tesouro. Escrito está: haverá, ó Sião, haverá, ó comunidade renovada de Pinhais, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor, pois o temor do Senhor está o teu tesouro. Fecha os seus olhos. Fala com o Senhor aí sobre essa palavra de instrução. A sabedoria edificou já a sua casa e ela nos tem para nós 7 colunas, e esse número 7 na Bíblia representa a perfeição. Fala da sabedoria perfeita, completa, de nada que lhe falte. Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia descansou. 7 é um número de Deus, sobre a perfeição de Deus sobre a nossa vida. E é isso que eu quero dizer para você. Deus quer completar algumas coisas na sua vida, organizar, mas você precisa edificar essas colunas na sua
vida e no seu coração? Você já parou para pensar o que é que Deus está falando conosco nesta manhã? O que é que Deus está falando contigo? E é por isso que eu queria que você pudesse ficar. Leva lá para cima no terceiro PowerPoint para mim, deixa aí para mim sobre os 7 pilares aí, um PowerPoint que tem todos os 7 pilares juntos. Eu queria que você orasse comigo hoje e você dissesse para Deus exatamente isso: Senhor, eu quero construir a minha casa sobre os 7 pilares da sabedoria. Quero ter comunhão, quero andar em simplicidade, eu quero ter entendimento, eu quero ter amor, eu quero ter a instrução daquilo que o Senhor tem para a minha vida, para o meu coração. Eu quero andar no temor do Senhor. E eu quero ser alguém que caminha debaixo da prudência de Deus para a minha vida, para o meu coração. Se essa palavra faz sentido para você, começa a orar aí, falar com Deus. Para você não esquecer, está aí no telão, para você entender. Talvez você falar, há algumas coisas aqui que eu já estou maduro, caminhando em Deus nesse sentido. Talvez você hoje mostre que você é uma pessoa que tem valorizado a comunhão, mas e como tem sido a sua vida? Como que está a área da simplicidade na sua vida? Como tem sido o entendimento? Você tem sido alguém que, através da sabedoria, através do conhecimento de Deus, busca o entendimento de tudo aquilo que Deus tem para você? Diga para o Senhor quais desses pilares que precisam ser reconstruídos na sua vida. As coisas vão de fato a ser liberadas enquanto você vai orando. Eu queria convidar aqui à frente o pastor Valdomiro, queria convidar a pastora Márcia, queria convidar os intercessores que foram designados para estar nesse propósito. Eu até tinha o nome deles aqui, mas eu preciso daqueles que já foram separados para que estejam aqui à frente. Esteja cada um aqui à frente. Nós vamos agora ungir você com essas 7 unções, liberando cada um desses pastores, desses intercessores. Eu vou precisar de mais um intercessor para ocupar o lugar aqui, que eu vou ficar daqui de cima orando. Eu preciso de mais um intercessor aqui, para nós termos 7 aqui para liberar e profetizar e abençoar em nome de Jesus. Alguém chama o pastor Valdomiro lá, por favor. Nós vamos declarar agora em nome do Senhor Jesus. Eu quero que os intercessores podem ungir as suas mãos aí, pode separar um pouquinho. E você que quer receber essas 7 unções sobre a sua vida, enquanto você vai estar recebendo, cada um deles vão estar ministrando, liberando aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, Espírito de vida, nós invocamos a Tua presença aqui neste lugar. Nós queremos, ó Deus, profetizar um tempo, ó Deus, de visitação sobre a vida, sobre a cultura, sobre o que cada um está fazendo, ó Deus, diante de Ti, diante do Teu propósito. Ó Espírito Santo, vem sobre nós e libera a Tua presença, libera a Tua graça, a Tua comunhão sobre nós em nome de Jesus. Nós vamos fazer diferente hoje. Enquanto eles estão aqui, os irmãos que vão servir vão ficar lá mesmo. E vocês que querem receber essa unção vão passar por aqui, receber as 7 unções. Eu quero apenas 7 aqui. Como é que tá? Tem 7 aqui? Ajuda aí, pastor Valdomiro. São 7 que eu quero aqui. E eles vão estar lá. Você vai sair daqui depois de receber essa unção, e você vai passar lá e pegar o cálice, o pão e participar da maneira como o Senhor colocar para você debaixo desse propósito aí. Eu queria nesse momento que vocês mantivessem o PowerPoint para mim aí. Eu continuo com esse das 7 colunas da sabedoria. Amém? Então você entendeu bem como que nós vamos fazer esse momento profético, esse momento espiritual aqui em nome de Jesus. Eu consagro o pão e o cálice, que são o símbolo maior da comunhão, ó Deus, da comunhão com os céus, a comunhão com Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que ao participar do cálice, que ao participar do pão, nós sejamos renovados, revigorados, acrescidos
abençoados, fortalecidos. Consagramos o pão e o vinho e agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nós, em nome de Jesus, amém. Então, só um pouquinho. A Neuza vai liberar e ungir, liberar a unção da comunhão sobre a sua vida. Quem que é aqui? A Susan vai liberar e ela vai orar sobre uma unção de simplicidade. Ela vai profetizar isso. Cada um desses estão liberando uma delas. Aqui a Roseli vai estar liberando a unção do entendimento. A pastora Márcia vai profetizar a unção do amor sobre a sua vida. Ela vai liberar essa unção sobre a sua vida. A Lucilene vai estar, ela já é a quinta aqui, eu já estou me perdendo. Ela vai liberar a instrução de Deus. A Josi vai orar e profetizar o temor de Deus sobre a sua vida. Irmão Antônio vai estar orando sobre a prudência. Vocês que estão aqui já pegaram? Amém? Vocês vão profetizar. Queridos, vocês estão aqui representando cada um desses pilares da sabedoria, e vocês vão profetizar que essas vidas vão ter sobre as suas vidas esse pilar da sabedoria. E ao sair daqui recebendo essa palavra sobre essa sua vida, você vai passar lá e participar da mesa do Senhor, do pão e do cálice, e ter o seu momento com Deus em nome de Jesus. Vamos lá, em nome de Jesus. Pode adorar, pode liberar. Em nome do Senhor Jesus, nós entramos em concordância agora sobre todos esses que estão. Nós estamos liberando e declarando sobre a tua igreja, sobre a tua casa, a unção da comunhão, da simplicidade, do entendimento, do amor, da instrução. Vai declarando que essas mudanças vão acontecer e ser celebradas na sua vida. Vai declarando o mover sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Que esta casa seja construída sobre colunas. Que esta casa seja construída sobre a rocha. Que haja um fortalecimento, que haja um renovo, que haja uma graça do Senhor liberada agora poderosamente, Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre esse Senhor, Espírito da sabedoria, do conhecimento, do fortalecimento, Deus, nós cremos que a unção ela quebra todo jugo. Nós cremos, ó Deus querido, um novo começo, uma nova história de famílias estruturadas, ó Deus, famílias construídas sobre a rocha. Nós oramos por uma mentalidade nova, por atitudes novas, por atitudes sábias. Consolida, Senhor, agora, e ora sobre aqueles que estão, ó Deus, acompanhando à distância essa celebração, que eles possam ser ministrados, abençoados, possam ser tocados, possam ser moldados conforme o teu caráter, conforme a tua vontade. Que nos dás restauração. Absolutamente nada, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a comunhão, a simplicidade, o entendimento, o amor, a instrução, o temor do Senhor,
que a prudência sejam os pilares do nosso relacionamento, da nossa vida pessoal, espiritual. Eu creio, Pai, numa mudança sobrenatural sendo estabelecida sobre a vida do teu povo. Nada além do sangue, nada além do sangue do Senhor Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Nós liberamos, Senhor, a bondade e o favor do Senhor. Mais que a neve, alvo mais que a neve. se vocês puderem também ir passando por lá, pode ir adorando e passando também. Recebe essa unção. Pessoal, organiza as crianças para elas passarem por aqui, ó, fé? Para elas passarem por aqui também. Organiza as crianças para entrar pela direita lá. Alguém, por favor, ajuda rapidamente lá. Isso. Por favor, obrigado. Obrigado, nós estamos nos movendo conforme vai acontecendo aqui. Glória a Deus. Vamos abençoar as nossas crianças também, os nossos adolescentes. Vamos liberar sobre eles a unção da comunhão, da simplicidade, do entendimento, do amor, da instrução. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sente sangue lavado. Profetizar que o Senhor está levantando uma geração de crianças, de adolescentes, de filhos, ó Deus, que vão ter as suas vidas estabelecidas, ó Deus, na Tua palavra. Eu quero orar para que essas crianças vivam na comunhão, na simplicidade, no entendimento, ó Deus, no amor do Senhor, a instrução do alto, o temor do Senhor, a prudência, ó Deus, sejam os pilares, sejam as colunas da vida pessoal e espiritual das nossas crianças, famílias consolidadas, famílias abençoadas, famílias, ó Deus, que vivem debaixo daquilo que o Senhor tem estabelecido, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois de vocês ungirem, podem os intercessores também participar, né? Eu acho que todos já passaram por aqui. Você pode participar da ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus, abençoe uns aos outros, libere uns sobre os outros. Deixe o Espírito Santo de Deus mover sobre a sua vida, sobre o seu coração. Nós agradecemos, Senhor, por esse tempo. Nós te louvamos porque podemos participar da tua mesa. Nós podemos aprender do que o Senhor tem para ensinar para nós. Nós podemos te adorar. Nós podemos ser visitados pelo Espírito Santo. Nós podemos nos tornar em tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós oramos, Pai, para que esse mês de julho seja um mês extraordinário de respostas, de favor, que esta unção quebre todo jugo, libera o teu povo para prosperar e ser abençoado. Nós abençoamos os jovens que estão lá no encontro com Deus, a equipe que está ministrando, da mesma forma que o Senhor guardou até aqui. Nós oramos para que o Senhor guarde o retorno deles.
Nós oramos, Senhor, pedindo que Tu estejas também no culto da noite, trazendo uma presença incrível do Teu Espírito na celebração do retorno desses jovens do encontro com Deus. Que seja um tempo tremendo. Eu abençoo as famílias, eu abençoo a nação, eu abençoo, ó Deus, a missão Mãos Estendidas, a obra missionária ali na África. Ó Deus, nós abençoamos todas as famílias aqui representadas, pedindo que o Teu favor seja abundante, a Tua graça seja permanente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém e amém.